Olá para você que acompanha o nosso encontro com Vitor Cruz. Hoje o assunto é política. Estamos recebendo o vereador da cidade do Recife, Felipe Alecrim, do Partido Novo. Vereador, seja bem-vindo, obrigado por ter dado uma pausa na sua agenda. A gente sabe que é muito trabalho, muito corrido, para compartilhar um pouco da sua história aqui com a gente. Eu já começo perguntando ao senhor, vereador, quando foi que surgiu a vontade de entrar na vida pública e representar as pessoas na Câmara da Cidade do Recife? Vitor, muito bom estar com você aqui no seu podcast. Aproveito para saudar também sua audiência, colocar o nosso mandato à disposição. Tenho certeza que vai ser uma conversa, um bate-papo muito prazeroso. Vamos lá, primeiro o seguinte, eu preciso dizer que a política não envolvia a minha caminhada, a minha missão. Ela acontece fruto daquilo que a gente já realizava no seio da igreja. Eu sou ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, sempre participei de muitas ações sociais promovidas pela igreja, sirvo lá na paróquia da Torre, e a igreja entendeu, quando eu digo a igreja, me refiro aos membros, né? Alguns padres, diáconos, enfim, entenderam que era importante o envolvimento do cristão católico na política. A gente sempre vê os irmãos protestantes muito envolvidos e, de certo modo, a igreja católica tem ficado muito para trás. E aí eu vi literalmente esse chamado de Deus, eu coloco dessa forma. As pessoas se uniram, a gente foi literalmente estudar, por exemplo, eu não entendia muito de política partidária, quociente eleitoral, a decisão por qual partido seguir, enfim. Tudo isso foi absorvido com o propósito de se ingressar na política. Não tivemos recurso, nossa primeira campanha, nosso primeiro mandato se deu pelo partido chamado PSC, que terminou até se fundindo com o Podemos. Eu sempre digo, e aí não é de forma lúdica não, nem fazendo brincadeira não, ganhei eleição com 30 bandeiras, tinha nada. Mas de fato o povo de Deus se uniu, nós fizemos inúmeras reuniões, conseguimos reunir muitas pessoas, e foi boca a boca, a relação pessoal, não tinha nem rede social para você ter uma ideia. Criei rede social para a disputa da eleição, e quando abriu as urnas foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo a gente sabia que todo o trabalho daria fruto, porque, como eu disse, foi um chamado de Deus, a igreja precisava e precisa, né, que os leigos se envolvam com a política. Inclusive tem citações do próprio Papa Francisco dizendo que é uma obrigação do leigo se envolver com a política, porque a política é a mais alta forma da prática da caridade, porque busca o bem comum. E o Papa ainda acrescenta dizendo que nós não podemos lavar as nossas mãos como fez Pilatos. Se a política hoje está suja porque pessoas de bem terminam não se envolvendo com ela. Então me lancei, tive 4.681 votos, fui o terceiro, o partido na época fez 3, eu fui o terceiro, entrei de primeira sem nunca ter sido testado, nunca, aí é uma brincadeira, eu digo que nunca disputei para ser síndico de prédio e ganhei a eleição. E nessa segunda agora, já modificando o partido, eu fui Partido Novo, a gente conseguiu de novo se eleger, no caso, se reeleger, dessa vez com quase o dobro de votos. Eu tive 3.400 e poucos votos, agora eu tive 8.000, perto ali de 8.000 votos, quase o dobro, entendendo que foi uma aceitação, uma aprovação das pessoas do trabalho que a gente realiza. Vereador, o senhor faz parte do Partido Novo, como acabou de dizer. E eu queria saber o que é que te atraiu no partido e o que mais te identifica com ele. Olha, o Partido Novo ele tem uma característica específica, e isso muito me atrai nesse mundo da política. A gente vê que a maioria dos partidos tem uma forma, digamos assim, muito particular de funcionar, de fazer acontecer. E está muito na mão daquela pessoa que lidera, que é o presidente do partido, seja o diretório municipal, estadual, e você vê literalmente pouco apoio aos mandatários, às pessoas que se candidatam, você não tem muito acesso, e eu tive a ausência disso nesse curto espaço de tempo, de formações, de diretrizes, de acompanhamento, e o Novo me atrai muito por isso. É um estatuto muito bem definido, é uma estrutura do ponto de vista da formação, do acompanhamento também muito bem definido. As características, para você ter ideia, até para distribuição de recurso, de fundo eleitoral partidário também muito bem definido. Por exemplo, eu fui um vereador de mandato,
e recebi R$ 20.000 para disputar a eleição. Outros partidos deram mais de R$ 1 milhão para as pessoas disputarem a eleição. E mesmo sendo vereador de mandato, a distribuição ela foi igualitária. Foi 20 mil para a maioria dos candidatos, alguns 15 mil, 10 mil, 18, mas não fugiu dessa realidade. Inclusive, o Novo foi um dos poucos partidos que respeitaram as cotas. Então, tiveram ali candidatos que estavam inseridos na cota, que receberam 20 mil mais 7.500 que foi destinado a partir da cota. Eu recebi 20 e, mesmo sendo mandatário, o único vereador disputado no Novo, eu não fui o candidato que mais recebeu recurso. Então, isso me atrai, apesar de parecer que naquele momento eu estava sendo prejudicado, na verdade a gente estava respeitando a coletividade, coisa que não acontece na política. Um determinado candidato recebe R$ 1 milhão, e aí, por decisão do mandatário, esse outro recebe 5 mil, 10 mil ou não recebe nada. Então, tudo isso e mais o conceito que o Novo tem hoje, pela transparência, pela eficiência, redução de gasto público, tudo isso são bandeiras que terminaram me atraindo para o partido, que não tinha nada, tá? Estrutura muito pequena no Nordeste, apesar de ser o partido que mais cresce no país, a inserção no Norte-Nordeste ainda era muito pequena. Então, nós conseguimos eleger 2 vereadores, que foi inédito, inclusive, no Norte-Nordeste. A gente tem um senador que chama Girão, lá no Ceará, mas no Nordeste a gente não tinha vereador ainda e, graças a Deus, o projeto deu certo. E a gente vai para voos maiores, se Deus quiser. Muito bem. Hoje o senhor é líder da oposição na Câmara, né? Como é lidar, exercer com esse papel? O prefeito da cidade do Recife, ele é fácil de diálogo com os seus opositores? Então, veja, o diálogo que existe ele é institucional. Nós nunca tivemos a oportunidade, por exemplo, de dialogar tete a tete, né, pessoalmente com o prefeito João Campos, o que seria excelente, para que haja um diálogo com o objetivo de levar uma melhor condição de vida para as pessoas, tá? Quando eu falo de diálogo institucional, é a partir de um ofício, de um requerimento ou algo do gênero. Mas, para você ter uma ideia, a gente já solicitou, através de requerimento, a vinda de secretários para explicar projetos e gastos e etc. Isso não foi aprovado na Câmara. Então, a própria bancada da situação termina promovendo esse distanciamento institucional, distanciamento que podia promover, por exemplo, o diálogo. Então, de forma objetiva e pessoalmente falando, não existe, a gente diverge de muitas coisas que acontecem hoje na cidade. Seria muito bom que existisse ali uma espécie de seminário, de fórum, uma oportunidade para que também os vereadores de oposição pudessem dialogar com o prefeito e com os secretários, para a gente, obviamente, apontar o que precisa ser mudado e melhorar o trabalho, o serviço que é prestado pela prefeitura. Diálogo é sempre muito importante, Vitor. O senhor foi eleito em 2020 e reeleito em 2024, quando falou no início, né? Com uma boa votação. E aí, o que o senhor acredita que fez o povo renovar essa confiança nesse seu segundo mandato? Olha, Vitor, eu diria que envolve muito os projetos de lei, os requerimentos. Para você ter ideia, nesses 4 anos de mandato foram mais de 3 mil requerimentos. É o projeto Gabinete na Rua. A gente está com a nossa equipe, está com o nosso mandato nas ruas, ouvindo as necessidades, as demandas, as denúncias e procurando levar a solução. E acho que a verdade também que a gente passa para a população. Que verdade eu me refiro? Por exemplo, em época de campanha, você vê muito maus políticos entrando nas comunidades dizendo: eu vou calçar a tua rua, eu vou fazer essa escadaria, eu vou fazer essa obra. E quem executa obras é o Poder Executivo. O papel do Legislativo é elaborar, modificar projetos de lei e fiscalizar o que o Poder Executivo realiza. Então, acho que o trabalho de elaboração, de votação de projetos de lei, também de fiscalização, terminaram credenciando essa ampliação e essa aceitação dos eleitores. Eu preciso fazer também um registro que, como católico, e a gente já iniciou falando sobre isso, né? Eu ingresso na vida política com o olhar cristão.
trazendo, carregando comigo os ensinamentos de Cristo. Então, a gente apoia também muitas ações evangelizadoras e sociais que a igreja realiza, e com esse objetivo de a gente alcançar as pessoas a partir do trabalho que a igreja realiza. Então, tem uma atuação muito forte naquilo que nós chamamos de terceiro setor, porque onde o poder público não consegue chegar, seja na área da saúde, da educação, enfim, do abrigo, no cuidado das pessoas que vivem em situação de rua, aonde o poder público não chega, Vitor, hoje, com o terceiro setor a gente consegue chegar, e eu tenho buscado elaborar projetos, ações e apoiar muito esse trabalho, esse serviço que o terceiro setor presta, que é essencial para a nossa sociedade, principalmente para aquela população que vive em situação de vulnerabilidade. Na sua opinião, qual é o maior desafio de ser vereador do Recife hoje? Olha, eu vou falar do desafio da política como um todo. O maior desafio é a gente quebrar o preconceito de que política não é necessariamente coisa suja. Porque o que é que permeia a mente e o coração das pessoas? É político, é bandido, é corrupto, se não for quando tiver, vai passar a ser. E quebrar esse paradigma, esse preconceito, eu acho que é o maior trabalho da própria classe política. Porque a política nada mais é do que o retrato da sociedade. Então foi alguém que foi tirado do meio de uma sociedade que representa um segmento, que representa pessoas que foi colocado no campo da política. E como é que a gente faz isso? Prestando um bom serviço, buscando ser decente, buscando valorizar o erário público, respeitar o dinheiro do pagador de impostos, lutando para que a política pública chegue na ponta. Então acho que o grande desafio é mudar essa visão da sociedade de que política é necessariamente coisa suja, porque é preciso fazer as pessoas entenderem que nós só mudamos a realidade do mundo através da política. Papel da igreja é rezar. Papel do poder público é dar uma condição de vida digna para toda a sociedade, é melhorar a condição da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. O senhor é autor de leis importantes. Quais delas o senhor destacaria como a mais marcante dos seus mandatos? Nós temos algumas leis, muitos projetos de leis tramitando. Faço uma referência sobre o Dia do Católico. Sim. E aí não é só a celebração do Dia do Católico em si, mas tudo o que a Igreja Católica e os seus fiéis representa de trabalho realizado no mundo. Homenagear o católico é homenagear uma Santa Casa de Misericórdia, uma Casa do Pão, as paróquias, as novas comunidades, o trabalho que aos olhos do mundo é um trabalho voluntariado, mas aos olhos de Deus é um trabalho de um missionário. A gente se comporta como se aquilo fosse um compromisso, uma missão, uma obrigação. Não é um trabalho voluntariado, mas para que as pessoas possam entender, é exatamente a importância que esse trabalho voluntariado, que essa missão que a gente abraça tem de transformar a vida das pessoas. Então a gente tem ali no mês de julho, todos os anos, um período para a gente celebrar um dia dedicado à Igreja Católica, o dia para a gente bradar aos quatro cantos o orgulho de ser católico. Mas tem uma outra lei também, dentre outras que a gente já aprovou, já é lei, né? Uma delas, de um modo especial, eu guardo um carinho. Por quê? Porque salva vidas. Chama a lei da entrega legal. Entregar o seu filho para adoção aqui no nosso país não constitui crime. Mas muitas pessoas, Vitor, não sabem disso. E a gente vê atrocidades acontecendo. Que atrocidades são essas? Pessoas abandonando o seu bebê para morrer. Tem um filho e abandona em lata de lixo, nos hospitais, em ruas, enfim. Nós já vivemos vários episódios como esse. Tem um muito emblemático, que foi o que aconteceu ali no Rio, que corta Camaragibe com Recife. Pescadores no seu exercício de trabalho estavam ali pescando e viram uma madeira, uma espécie de uma embarcação assim pequena, boiando nela um saco se movimentando. E eles achavam que já era uma atrocidade, que era um animal. E quando eles abriram aquilo ali, tinha uma criança, um recém-nascido, graças a Deus ainda com vida. Eles salvam essa criança que ia ter a sua vida ceifada, ia ser assassinada. Então, o que a lei diz? Ampliar a divulgação de entregar o seu filho para adoção não constitui crime. Pelo contrário, foi um ato de desespero, certamente, de alguém
que não raciocinou que poderia ser preso, que está cometendo um crime hediondo, que está cometendo uma atrocidade, que se livrar do que para ele é um problema. Cego de que ali existia, obviamente, uma vida humana. Então, ao devolver, ao entregar o seu filho para adoção, primeiro, você dá um futuro para ele, porque tem muitas famílias querendo adotar e cuidar, e enfim. E depois, você tem o apoio do poder público, porque a assistência social vai alcançar a vida dessa pessoa que certamente está em vulnerabilidade social, em situação de vulnerabilidade. Toda assistência, como eu disse, vai ser dentro da legalidade, obviamente, vai ser adequado ao processo em si. Essa pessoa vai ter o auxílio do Estado, ela vai ter sua identidade preservada, ou seja, é um meio muito mais positivo, humano, eficiente de tratar da problemática como um todo. Ou seja, primeiro ponto, obviamente, preservar, salvar a vida de um bebê, a vida humana, e depois contribuir com a assistência social para essas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, para que elas não cometam um crime, uma atrocidade. Então, isso é uma lei, por exemplo, que eu me orgulho muito. E ainda falando da lei entrega legal, como surgiu a ideia, né? O senhor falou que marcou a sua vida, mas de onde o senhor tirou, assim, com a inspiração do Espírito Santo? Então, eu reputo isso a inspiração do Espírito Santo. Hoje eu tenho uma defesa pela vida muito intenso. Então a gente defende a vida desde a concepção até o seu fim natural. E dentro de tudo aquilo que envolve a defesa da vida, está a defesa da vida em todas as suas dimensões. Então eu ia acompanhando nos noticiários situações como essa acontecendo, de bebês sendo abandonados para morrer. Então surgiu exatamente daí. Como é que a gente pode ampliar essa divulgação para que as pessoas entendam que não precisa cometer uma atrocidade, um crime hediondo? E aí entra também, claro, o sobrenatural, a inspiração de Deus. E sou feliz por isso, porque é uma lei que promove a vida, que salva vidas. Então, eu faço esse registro especial. É unção do Espírito Santo, até porque a própria palavra diz que tudo que nós fazemos de bom, nós só fazemos por obra, por graça, pelo impulso do Espírito Santo. Mas é o cotidiano mesmo, o papel da política, a gente olhar a necessidade das pessoas e se lançar dentro dessa necessidade, vivendo as angústias, os medos, as aflições, os problemas das pessoas como se fossem nossos. Acho que o grande propósito da política é fazer dela um dom de servir. O senhor, além de ministro da Eucaristia, é fundador da Casa de Missão Católica Santo Ângelos. Como é o trabalho realizado por lá, vereador? Então, hoje a gente tem uma casa na Torre, no Vasco. Ali a gente tem, a partir de um trabalho voluntário, sem nada de recurso de dinheiro público, exclusivo, uma prerrogativa do funcionamento da casa. Mas nós temos ali aula de taekwondo, missão de rua, a gente vai para a rua para resgatar as pessoas que vivem em situação de rua. A gente tem um projeto Colo de Mãe, ali a gente acolhe inúmeras gestantes, que inclusive tinham o desejo de abortar exatamente pela falta do apoio do poder público, da família, falta de estrutura básica. Aí a gente consegue fazer essas entregas, acolher, evangelizar. Então todas terminam entendendo a importância de carregar consigo uma vida. Então tem um projeto Colo de Mãe, e aí tem vários outros trabalhos, né? Entra bazar, entra formações, enfim, lá a gente auxilia as pessoas que precisam ter acesso à documentação, a gente auxilia juridicamente essas pessoas, não presta uma assistência objetiva, mas é um direcionamento. As pessoas não sabem a quem recorrer, como fazer. Então é uma casa, digamos, de cidadania, mas é uma casa católica. Lá nós temos grupo de oração, a gente reza o Santo Terço, enfim. É uma casa que existe muito antes de qualquer possibilidade, de qualquer ideia de eu ingressar na política, e esse trabalho se mantém, e através da política, claro, a gente consegue até potencializar, prestar um serviço mais amplo e de mais qualidade. Vereador, em tempos de tanta divisão, como o senhor enxerga o papel da fé dentro da vida pública? Então, é uma pergunta interessante, porque até à medida em que a gente vai avançando, a gente entende que por mais que a pessoa não professe a fé que a gente professa, mas há nela o respeito, e isso é impulso do Espírito Santo, eu não tenho dúvida.
você termina tendo credibilidade naquilo que você faz. Entra a força do testemunho, mas a sua palavra ela tem autoridade. Ontem, por exemplo, a gente estava na tribuna com uma vereadora que tem um pensamento assim bem contrário do meu em muitos aspectos, mas há muitas coisas que nos unem. E ela estava da tribuna elogiando o meu trabalho, a minha forma de acolher e de ajudar, e eu fui para uma parte elogiar o trabalho que ela realiza, a dedicação, mesmo sendo dentro das coisas que ela acredita e considera ser adequado. Mas isso são divergências de visão de mundo, são divergências que não nos tornam inimigo. Essa polarização hoje ela é muito chata por isso, porque eu vejo pessoas na família se intrigando, se revoltando, situações até de haver agressões e haver morte. A gente já presenciou de ambos os lados, né? Eu não torno isso característico de um lado. Eu acho que todo mundo precisa ter lado, acho que todo mundo precisa abraçar a fé, o seu conceito, sua razão de viver, mas precisa também respeitar o direito dos outros, e não pode nunca faltar o diálogo, porque muitas pautas, muitos temas, eles são comuns. Hoje uma pessoa que não valoriza a dignidade humana não é humano, é alguém que tem algum problema psicológico, entende? Então a gente precisa sempre olhar para o bem comum, sem perder de vista as verdades que eu abraço. Eu sou contra a legalização das drogas, eu sou contra o aborto. Isso são verdades que partem de um contexto de fé, mas que tocam o meu coração. E eu não posso ingressar na política sem perder de vista aquelas coisas que eu acredito. Mas eu também não posso achar que os que são contrários a qualquer realidade que eu defenda seja literalmente um pária da sociedade, mereça, enfim. O diálogo é sempre... E se prevalece o contexto da democracia, e a democracia precisa ser entendida. Vale o que a maioria estabelece como verdade. Então, se no nosso país a maioria é cristã, obviamente que as leis, a condição, a caminhada, ela vai ter um viés cristão, sem perder de vista aqueles que professam outra fé. O Estado ele é laico, ou seja, ele não tem uma religião oficial, mas ele não é laicista, ele não é inimigo da religião. Mesmo porque, como eu disse, as igrejas, ONGs, instituições terminam realizando um trabalho que muitas vezes o poder público não consegue realizar. Aí do mundo, por exemplo, se não fosse a atuação da Igreja Católica. Já falamos aqui, uma Santa Casa de Misericórdia, né, Casa do Pão, e tantos abrigos e creches, enfim, a igreja está na área da saúde, da educação, da assistência social, em tudo. Então, é basicamente isso. A gente precisa, a partir da fé, daquilo que a gente acredita, promover o diálogo, promover a dignidade humana, buscar realizar projetos, ações, políticas públicas que façam a diferença na vida das pessoas. E às vezes é importante o coleguinha entender sobre respeito, né, vereador, sobre democracia, porque às vezes a gente fala tanto de democracia, fala tanto de respeito. Esses dias eu estava assistindo um vídeo de uma vereadora chamando de genocida, de racista, tanta coisa, né? Tantas acusações que não procedem, né? Acredito que a Comissão de Ética da Casa já tomou as providências, porque também o senhor faz parte dela, né? E a gente precisa pregar o que vive, né? Pois é a força do testemunho que você falou. E você vê ali que é um episódio gratuito. A gente está vivendo muitas situações que, para mim e para os meus amigos, a bonança e todo bem, para os meus inimigos, o poder da lei, a cadeia, a agressão. Então, assim, vale tudo quando é a meu favor, mas contra mim não vale nada. A gente está vivendo tempos de dificuldade. Eu vou dar um exemplo. Você vê o episódio ali do Rio de Janeiro, é uma coisa que para mim parece ser muito óbvia, mas a gente precisa também atuar na causa básica. Então não existe o diálogo correto, o diálogo equivocado. Existe o diálogo com o objetivo de resolver uma situação. Entenda, Vitor, na gestão da qualidade, a gente fala sobre diagrama de Chicago, 5 porquês, são ferramentas que te auxiliam a chegar na causa básica. Existe um problema, uma dor. O que é que eu preciso fazer para sanar essa dor? Ninguém tem espaço de discutir de que determinadas pessoas crescem e se desenvolvem sem ter oportunidade. Isso não tem campo para discussão. Ora, se alguém nasce num determinado lugar,
é filho do chefe do tráfico. A mãe tem uma má conduta. Ele cresce vivendo, escutando, ouvindo, presenciando essa realidade. Vai haver um caminho diferente. Então, o livre-arbítrio ele é ferido. Percebe o que eu estou dizendo? Então, obviamente, que precisa se ter uma construção para se transformar essa realidade. E que construção é essa? Mais educação, mais qualidade de vida, emprego, oportunidade. Porque havendo emprego, havendo oportunidade, havendo o caminho, aí sim há o livre-arbítrio. A pessoa decidiu fazer o que é mal. E os que decidem fazer o que é mal é peso da lei, meu amigo. Não tem como defender nada diferente. Agora, uma coisa importante. Fulano é produto do meio e está acontecendo porque ele não teve oportunidade. Ok, vamos construir as ações para dar oportunidade para as pessoas, mas ainda assim, mesmo sem as devidas oportunidades, a gente precisa que a penalidade aconteça. Então, existe a lei dos homens e a lei de Deus, que é diferente, né? Por exemplo, alguém que adultera para Deus, ou diante da fé que nós abraçamos, você adulterar ou você matar, assassinar alguém, é o mesmo pecado de morte. Você está destituído da graça de Deus. Na lei dos homens, não. Você mata alguém, é um crime, você vai preso. Mas você trair sua esposa ou seu marido não é crime. Então a gente tem que saber dividir essas realidades. Mas o que é que eu quero dizer? A gente não pode perder de vista a geração de oportunidade, emprego, educação, saúde, que inclusive é previsto na Constituição, mas também o peso da lei para aqueles que decidem fazer ou cometer crimes, atentar contra a vida, contra a dignidade. Não pode você ter um agressor de uma mulher, um abusador de uma criança, não ter o rigor da lei. Como cristão católico, eu não defendo pena de morte. Eu repito, eu defendo a vida desde a concepção até o seu fim natural. Mas eu defendo uma pena mais rígida. Prisão perpétua, por exemplo, para quem abusa uma criança. Um feminicídio, alguém que bate e mata uma mulher. Essa pessoa tem que ser apartada da sociedade, porque vai fazer de novo. E lá tem que trabalhar para se alimentar, para poder reconstruir o dano que ele fez ou que ele promoveu para a sociedade. Mas eu jamais defenderei a morte de alguém em qualquer circunstância, porque a minha fé me impulsiona para viver essa realidade. Então, o que acontece no Rio de Janeiro ali é um problema gravíssimo, social, de muito e muito tempo. Provocado por quem? Corrupção, enfim, muitas coisas. Diversos fatores que precisam ser combatidos. Mas a gente não pode perder de vista que também o Estado precisa promover a segurança. A gente não pode permitir que o caba esteja por aí. O caba que está aí andando com fuzil e que não faz parte de uma força de segurança, você não pode combater entregando flores para essa pessoa. É muito nesse contexto. E ali perderam-se 4 vidas de policiais que tinham família, que estavam no exercício do trabalho para nos defender. Embora... Perfeito. Embora tenha acontecido no Rio de Janeiro, isso acontece no nosso cotidiano. O que indigna é a guerra de narrativa. É a briga para dizer assim, não foi policial. Meu desejo, como cristão católico, era que ninguém morresse. Era que todo mundo tivesse a oportunidade. Que essas pessoas não fossem bandidas e não portassem fuzil. Que não oprimisse ninguém. Que tivesse educação, saúde, porque assim a gente reduziria a criminalidade. A gente não reduz criminalidade apenas com repressão. Embora a repressão seja importante e tenha que existir, a gente reduz com oportunidade. Emprego, educação, enfim. Muito bem, vereador. Para encerrar, qual é a mensagem que o senhor Felipe Alecrim deixa para o povo do Recife que acredita na boa política feita com fé e propósito? A primeira delas é a escolha. Infelizmente, o que a gente vê na política hoje é uma prática que agride a nossa sociedade, agride a própria política. São pessoas que juntam dinheiro durante 4 anos, não aparecem para nada, para na época da eleição entrar numa comunidade, abusar, porque perceba isso. Eles fazem questão de que exista miséria, de que exista necessidade das pessoas, porque eles se aproveitam disso. Perfeito. Então, que as pessoas possam ter mais consciência, acho que estão tendo. Hoje, programas como o seu e tantos outros podcasts, comunicação, rede social, têm aberto a visão das pessoas para a necessidade do mundo. Então, escolher melhor os políticos, escolher as pessoas que tenham bons valores, boas intenções e depois acompanhar.
acompanhar, fiscalizar, saber o que esse político tem feito. Eu acho que isso é o que faz a diferença. Eu, inclusive, quero aproveitar a sua audiência e o espaço para dizer, nós temos hoje um site, nós temos redes sociais e lá consta todos os projetos de lei, o que a gente tem feito, os nossos discursos, o que a gente defende, para que as pessoas possam avaliar. E eu tenho convicção que nem todo mundo tem consideração, ou acha bom, acha positivo o trabalho que eu realizo, porque ninguém é unanimidade. Mas eu devo satisfação principalmente para o povo da cidade do Recife e aqueles que me colocaram aqui nessa cadeia. Então, é uma obrigação minha ser transparente, zelar pela confiança que as pessoas depositaram. Então, o nosso site é o www.felipealecrim.com.br, Instagram felipealecrim.oficial, mas a gente está em todos os canais de comunicação, levando conteúdo, ouvindo as pessoas. Então, dizer que as pessoas acreditem, dá certo. Nós temos grandes testemunhos, incentivar, inclusive, que pessoas como você se envolvam com a política, se às vezes não com a política partidária, mas envolvendo, se interessando, promovendo entrevista, fazendo da política um dom de servir. O papel da igreja é rezar, é cuidar da parte espiritual. O papel do poder público é ser alento na vida das pessoas, é dar dignidade. Então nós precisamos ter melhores quadros, escolher nossos candidatos melhor, dar mais atenção para a política, porque a política pode produzir essa transformação que o mundo precisa. Muito bem, agradeço sua presença aqui no Encontro com Vitor Cruz, vereador. Volte mais vezes, as portas e os microfones estarão sempre abertos aqui para o senhor, tá bom? Eu que agradeço sua audiência, sempre que precisar, estou à disposição. Parabenizo você pelo excelente trabalho, tem acompanhado o trabalho que você realiza, tanto no contexto da fé, como na divulgação do que acontece na política. Que Deus te abençoe, te ajude a perseverar e conte conosco. O que precisar, a gente está à disposição. Amém. Desejo tudo para o senhor. Você que gostou do nosso assunto de hoje, curte, comenta, espalha para todo mundo. Notícia boa, a gente tem que espalhar, que o mundo está pesado demais de coisa ruim, né? E esse foi mais um encontro com Vitor Cruz, recebendo hoje o vereador Felipe Alecrim. Até qualquer hora.